Seja bem-vindo ao nosso projeto integrador Teologia. E hoje nós temos aqui a presença do professor Silas, professor de teologia, doutor em teologia, e o professor Emerson, que está aqui conosco para conversar com a gente, também formado em teologia e doutor em teologia também, e para tratarmos hoje de um assunto muito interessante, extremamente necessário para a realidade da igreja hoje, porque vamos falar sobre a teologia da espiritualidade cristã e juntamente com a teologia, onde muitas vezes a impressão que nós temos é que os dois temas não caminham juntos, mas na verdade nós vamos hoje entender, com a participação dos nossos professores, o quão importante é nós termos uma teologia cheia de espiritualidade e uma espiritualidade baseada, fundamentada numa boa teologia. Professor Silas, deu o pontapé inicial na nossa discussão. Teologia e espiritualidade cristã são temas contraditórios ou são temas que servem para fundamentar a verdade e a experiência do Evangelho? Em primeiro lugar, queria agradecer o privilégio de estar aqui, saudar a cada aluno, cada aluna. Este é um momento integrador. Creio que o século XXI, ele vem para nós como um momento de integração entre teologia e espiritualidade. Durante muitos anos, ou décadas, ou até um século, parece que a teologia estava num lugar e a espiritualidade em outro lugar. E a ponte estava cada vez mais difícil. Mas realmente é uma farsa isso, porque não se pode falar em espiritualidade autêntica. Há muitos espiritualismos, mas a verdadeira espiritualidade cristã, ela é profundamente teológica. E não se pode falar de verdadeira teologia que não tenha o outro lado da espiritualidade como verdade. Por quê? Porque se a teologia não é espiritual, ela serve para quê? Se ela não for prática, aplicável à realidade da vida. Então, desde os pais apostólicos, a gente tem aprendido uma coisa: teologia e espiritualidade andam juntas. Eu gosto sempre de dizer que falar em espiritualidade sem teologia, e teologia sem espiritualidade, é falar que a água, ela é água, mas não é molhada. Não, é um absurdo isso. Então, a verdadeira espiritualidade, aliás, a verdadeira teologia sempre estará carregada de uma espiritualidade. Teólogos têm dito o seguinte: quem se dedica a uma teologia que não leva à transformação de vida, a uma espiritualidade autêntica, se dedica a uma teologia falsa. Teologia e espiritualidade são os dois lados da mesma moeda. É extremamente importante trazermos uma reflexão como essa, como o professor Silas acabou de compartilhar conosco, porque durante muito tempo a teologia e a espiritualidade pareciam coisas dissociadas, que cada uma seguia o seu próprio caminho. Quero aproveitar a oportunidade do professor Emerson hoje aqui com a gente. Professor, dentro da realidade da igreja, da experiência que você tem tido como pregador, como pessoa como pastor que recebe pessoas para um momento de aconselhamento, onde essas pessoas elas trazem as suas dificuldades, seus problemas, suas lutas, como compartilhar com essas pessoas uma espiritualidade cheia de teologia, uma teologia prática e espiritual. Alex, realmente a igreja ainda tem essa impressão de que o teólogo não tem espiritualidade e que aquela pessoa que é espiritual aos seus olhos, porque a gente está no mundo da estética, do que se vê no exterior, se ele buscar o conhecimento teológico, ele perde a espiritualidade. Isso é um erro tremendo, né? Esse curso mesmo, o curso de teologia aqui da Unifil, ele já demonstra para que ele veio, né? Começa com uma disciplina chamada Introdução aos Estudos Teológicos e logo em seguida vem a disciplina Teologia e Espiritualidade Cristã, mostrando que as duas coisas têm que ser convergentes, têm que conversar, não são coisas associadas. Porque às vezes as pessoas acreditam que por muito estudar você perde a espiritualidade. Pelo contrário,
o muito buscar o Senhor, buscar a palavra do Senhor, conhecimento, mais numa espiritualidade sadia você permanece. Porque realmente, o Sr. Silas estava falando nessa necessidade de ter a nossa espiritualidade enraizada onde? Na palavra do Senhor. Certa vez eu li um livro sobre oração e esse pastor falava que muitas vezes as pessoas têm vida de oração, mas não conhecem o Deus para qual elas oram. É uma espiritualidade enganosa, porque muitas vezes corremos o risco de orar a um Deus que nós fazemos a nossa própria mente. Por isso que o estudo teológico, o estudo da palavra do Senhor tem que ser enraizado na palavra de Deus, junto com uma espiritualidade sadia, vida de oração, vida de devoção, vida de piedade. E eu vejo que a igreja, o corpo de Cristo tem a necessidade de compreender isso cada dia mais, que você não precisa ter medo dos estudos teológicos, pelo contrário, o estudo teológico é uma grande porta para a verdadeira espiritualidade. É extremamente importante a gente trazer um assunto como esse, porque hoje nós estamos tendo aqui a grata oportunidade de fazermos esse tipo de reflexão. Se nós pararmos para pensar, pastor Silas, e fazermos uma reflexão na própria história da teologia, os pais da reforma, quando nós pensamos em Lutero teve a sua produção literária, a sua produção teológica. Quando nós pensamos, professor Emerson, sobre João Calvino, pai da teologia presbiteriana, por exemplo, foi uma pessoa que produziu, foi um teólogo que produziu e não deixou de ser espiritual. A obra social que Calvino realizou na sua época, talvez até o professor Silas possa abordar e trazer um pouco mais, tem muito mais propriedade para poder falar sobre João Calvino dentro da sua época. Se nós pensarmos sobre John Wesley no lombo do seu cavalo, andava tantos e tantos quilômetros para pregar o evangelho, como não dizer que John Wesley não foi espiritual? E dentro da sua espiritualidade produziu. Como não dizer que Lutero, grande reformador, aquele que Deus usou para a grande transformação da espiritualidade no mundo, não foi espiritual? Como pensar nos grandes homens de Deus que mudaram a história sem dizer que eles não foram espirituais ou que eles não tiveram um embasamento teológico profundo, de profundo conhecimento? Professor Silas, talvez o senhor poderia trazer para nós um pouco dessa tua experiência, o senhor que já estudou fora, inclusive na Suíça, de repente compartilhar conosco um pouco sobre como a própria Suíça vê João Calvino ou João Calvino na história, pensando em espiritualidade e teologia. A forma que você está colocando, Alexandre, é tão bem colocado isso, que você me fez lembrar do profeta Jeremias. Porque quando Deus fala pelo profeta, ele diz assim: eu vou levantar agora, se há uma crise social, política, religiosa no país, eu estou chamando lá a atenção, porque é de lá que os reformadores vão pegar. Ele diz assim: eu vou levantar pastores, olha que interessante, segundo o meu coração. Quer dizer, já mexeu com espiritualidade. Segundo o meu coração, espiritualidade viva, cheios de conhecimento e inteligência. 3 palavras aí: coração, conhecimento, inteligência. Não há conhecimento sem estudo. Deus quer inteligência, Deus quer conhecimento e Deus quer coração. Agora eu vou para Calvino. Calvino diz que o mais importante é o coração. Tanto que o lema de Calvino era pietas, em latim, eruditio et pietas, erudição e piedade, esse binômio permanente. A espiritualidade de João Calvino era uma coisa impressionante. E ele é o grande articulador teológico da reforma. Mas era um homem que orava, era um homem de intimidade com Deus. Ele nem estudava sem orar e terminava orando. Quer dizer, ele fazia os estudos dele um sanduíche de espiritualidade, de forma permanente. Ele era criticado de ser um jejuador inverterado, igual a John Wesley. Você falou de John Wesley, é muito interessante isso, porque muitos dos nossos alunos são metodistas e são de uma
linhagem mais arminiana, é muito bom entender isso de Wesley. Ninguém podia ser um pastor se não fosse um homem de oração. Você pega Lutero, é a mesma coisa. Então, se nós pegássemos desde os pais da igreja, a espiritualidade sempre esteve presente. E eu tenho comigo uma convicção básica, eu que trabalho com a ideia de teologia como sabedoria, a verdadeira sabedoria é uma espiritualidade integrada com conhecimento. Para mim, teologia só tem uma realidade: a paixão por Deus, o amor por Deus, seduzida pela razão, pela inteligência, é que faz nascer a verdadeira teologia. Teologia sem espiritualidade não passa de simples filosofia de religião. Professor Emerson, diante de tantas questões que foram trazidas aqui pelo professor Silas, isso me faz pensar em algumas coisas muito práticas e talvez o professor possa nos ajudar, falando para nós um pouco sobre o que seria uma espiritualidade saudável hoje. Como é que a gente poderia identificar o que a gente possa chamar de espiritualidade saudável? Pensando no que o professor Silas falando sobre os pais da igreja, alguns teólogos do passado, mas também na era moderna, o coração do ser humano hoje é um coração que busca essa verdadeira espiritualidade. Na verdade, o homem moderno ele é menos racional e mais emoção, e mais coração. Chesterton, certa vez, escreveu que o problema não é que o homem não crê em Deus, o problema é que o homem crê em tudo. E essa é a grande busca do coração do ser humano, que Calvino já dizia, dessa busca pela religiosidade interna, busca pela divindade, busca por uma razão de ser, de existir. Então, na verdade, o ser humano hoje, no mundo moderno, ele busca uma espiritualidade, da forma dele. Por isso que nós vemos até aquelas pessoas que buscam espiritualidade interna, buscando ser seus próprios deuses, o seu próprio Deus, sua própria salvação, né? Tem um filósofo que chama Luc Ferry que fala sobre isso, sobre essa espiritualidade do ser humano buscando o seu Deus interno, porque é uma forma dele responder a grande questionamento da busca do seu coração por espiritualidade. Eu acho que daí entra o Evangelho, daí entra o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos deu enormes exemplos de buscar ao Senhor. Ele tinha uma vida piedosa, vida de oração, e ao mesmo tempo ele tinha uma vida social, de interação com as pessoas. Ele levava o Evangelho e ao mesmo tempo era um teólogo, um homem maravilhoso, de profundo conhecimento, assim como um Deus também encarnado. Mas esse homem moderno busca ver na igreja não só um discurso, mas também uma ação, e isso só se concretiza através de uma espiritualidade baseada na palavra. Porque a igreja, nós cristãos, nós alunos, professores, nós temos que buscar realmente onde está baseada a nossa espiritualidade. Na nossa própria concepção de Deus ou numa concepção que vem da revelação dele para nós, né? O que Deus diz dele mesmo, porque se Deus não se revelar a nós, como é que nós podemos conhecê-lo? Só através da palavra dele, por exemplo, uma grande revelação através do seu Filho Jesus Cristo, é entender essa verdadeira concepção de quem é Deus, para que eu possa desenvolver uma verdadeira espiritualidade baseada não no meu autoconhecimento ou no que eu acho, mas na palavra dele para a minha vida. Assim eu vou poder oferecer a esse mundo que busca uma espiritualidade, a espiritualidade sadia, saudável, como você acabou de dizer. Extremamente importante a gente pensar sobre isso, extremamente importante sua contribuição, professor, porque nos faz entender aqui alguns pontos que foram levantados, que o senhor traz para nós. Primeiro, eu digo que não há espiritualidade sem essa experiência com Deus. E esse Deus é o Deus da palavra. Esse Deus é o Deus revelado em Jesus Cristo. Pensar em teologia e pensar em espiritualidade, professor Silas, sem a perspectiva da palavra e sem a perspectiva da experiência com Deus, fica uma espiritualidade muito falha e uma teologia enfraquecida. E, terminando esse raciocínio, talvez eu acrescentaria algo ao que vocês estão dizendo, que considero ser algo extremamente importante também. A experiência da vida comunitária para o fortalecimento da espiritualidade saudável e da questão teológica. A teologia se faz
como foi levantado pelo senhor, a teologia se faz na experiência do dia a dia, no caminhar com Deus que age na história, que age no mundo e que age na comunidade. Certo. O senhor concorda comigo? Na história dos homens. Na história dos homens. E essa experiência é traduzida através da teologia e experimentada através dessa espiritualidade saudável dentro desses aspectos que foram levantados pelo professor. Bom, acredito que nós precisamos caminhar, infelizmente, aqui para o nosso final. Diante de tudo que nós discutimos aqui, professor Silas, professor Emerson, como nós podemos ajudar o nosso aluno que tem os seus dilemas, tem as suas crises e tem os seus desafios no seu trabalho como pastor, no seu trabalho como missionário, no seu trabalho como um líder de um grupo pequeno, de um líder, mesmo um líder de louvor, envolvido em qualquer um dos ministérios, ministério com casais, ele tem as suas dificuldades, ele tem os seus problemas, ele tem as suas lutas, e esses líderes, professor Emerson, estão espalhados por vários lugares e vivenciando realidades totalmente diferentes. Pensando em espiritualidade, pensando em teologia. Como a junção de uma espiritualidade fortemente teológica e uma teologia extremamente espiritual. Como juntando isso e como esse nosso aluno pode juntar isso e tornar isso uma ferramenta que vai ajudá-lo no seu ministério. Professor Emerson. Eu acho que a gente tem que ir, por exemplo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo Deus, ele buscou desenvolver comunhão com Deus através da oração, por exemplo. Os evangelhos mostram que Jesus inúmeras vezes procurava lugares solitários para estarem em oração com Deus, mas também buscou estar em comunidade. Então eu acho que as pessoas têm que, os alunos, pastores que estão nos escutando, não importa a denominação, acho que a gente tem que sempre entender que teologia se faz debaixo de oração, debaixo da orientação do Espírito Santo. A gente está falando de espiritualidade, do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Né? Foi uma palavra revelada no coração dos homens através do Espírito Santo. Então, nós precisamos buscar a orientação dele para que essa palavra venha aos nossos corações também, assim como foi no coração daqueles autores. E buscar realmente ser conduzido por ele. E fazer dessa experiência uma experiência que nos motive a estudar também. O estudar faz-nos conhecer esse Deus o qual nós proclamamos. E que não seja algo só um discurso vazio, mas que seja repleto de ações também. Porque o teólogo que tem uma vida espiritual e o espiritual que tem um coração cheio de teologia também, é uma pessoa que entende de coração, mas de mente e de coração. As duas coisas falam juntas. Então eu tenho a capacidade de crítica, capacidade de interlocução, mas eu também tenho ação. E o mundo procura isso, professor Alex. Uma igreja, um corpo de Cristo que não só tem um discurso bonito, mas que demonstre isso com as suas atitudes. O próprio Senhor Jesus Cristo, certa vez, se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos. Né? Que era atitude mais espiritual e mais teológica do que o que Jesus Cristo fez nos pés daqueles simples homens. E ele falou, agora vocês vão e façam o mesmo. Professor Silas. Muito bom tudo isso, né? Eu estou vendo aqui que essa integração é uma realidade. Estudar teologia sem uma vida de oração é um trilhar de palha vazio. Uma vida de oração sem teologia é uma oração cega, porque a fé, a teologia é fé com os olhos abertos. E vou na mesma linha que o Dr. Emerson coloca, Cristo é a base de tudo. Né? Então, teologicamente, eu diria o seguinte, Cristo foi plenamente espiritual. Quem é melhor espiritual do que Cristo? Então, a nossa espiritualidade tem que ser cristológica. Cristo foi plenamente espiritual na sua relação com Deus. Mas ele foi plenamente espiritual na relação com o próximo, porque ele foi um ser para o outro, um ser para o próximo. Porque muita gente acha que espiritualidade fica num pieguismo que se afasta totalmente do mundo. Essa não é a espiritualidade cristã, não é a espiritualidade de Cristo. Jesus Cristo é ser em relação com o próximo. Jesus foi plenamente espiritual na relação com ele mesmo.
A verdadeira espiritual me integra comigo mesmo. Porque é em Cristo que eu me conheço. E é em Cristo que eu me mudo e sou transformado. Quer dizer, o meu verdadeiro eu só encontro em Cristo. Então a verdadeira espiritualidade me encontra. Jesus Cristo é o endereço de mim mesmo. E Jesus foi plenamente espiritual no contato com a natureza, com a realidade social e com a própria natureza. É uma espiritualidade que toca a própria ecologia. Então, quando a gente fala em espiritualidade teologicamente, ela precisa abarcar a totalidade da vida humana. E isso precisa se fazer uma distinção entre a espiritualidade cristã e até um tipo de espiritualidade, o espiritualismo pagão, que cai e muitas vezes, por falta de teologia, a vida cristã das pessoas se torna uma espiritualidade muito medíocre, e não essa espiritualidade linda e bela da expressão gloriosa de Jesus Cristo. Que também é ética, é profundamente ética, também é estética, porque é a beleza do coração de Deus. Eu penso que tenho certeza absoluta que a nossa proposta para os nossos alunos deste curso de teologia é essa integração de academia e espiritualidade. Muito obrigado. Nós estamos aqui pensando sobre isso e conduzindo você a pensar sobre isso, para que nós possamos construir dentro dessa proposta do curso de teologia da Unifil IAD, trazendo até você essa reflexão, para que nós possamos ser geradores de uma espiritualidade saudável e de uma teologia cheia da presença de Deus. Na verdade é isso que nós queremos, na verdade é sobre isso que nós conversamos, é sobre isso que nós trabalhamos e é isso que nós queremos gerar em você e queremos que você gere em todas as pessoas que se relacionam com você na sua comunidade, na sua igreja, no trabalho que você está fazendo para Deus e que no final das contas é para a glória de Deus. Deus abençoe muito a sua vida e que essa reflexão de hoje, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, possa ter servido você para motivar você a buscar mais a Deus, com certeza, mas também a estudar para conhecer Deus mais profundamente, na experiência e na experiência dos outros, na experiência da palavra, na experiência da comunidade. Deus abençoe muito sua vida, grandemente, e que possa usar você de uma maneira poderosa. E para encerrarmos, eu gostaria então de passar a palavra aos nossos convidados, para deixar uma palavra de motivação ao coração dos nossos alunos, diante de um tema tão precioso como nós tivemos aqui. Professor Silas. Continue estudando, bons estudos, faça um projeto disciplinado de leitura. Teologia é o único curso que não termina com um diploma. Você tem que continuar estudando teologia o resto de toda a sua vida, até o último dia na Terra. E sabe o que eu penso? Você vai ter que continuar conhecendo Deus por toda a eternidade. Então, disciplina, determinação, desprendimento, decisão e dedicação. Professor Emerson. Minha palavra também para os alunos é: continuem sempre estudando, com certeza. Nunca esqueçam, às vezes as pessoas esquecem da vida, do seu devocional. Eu acho que é uma coisa que você tem que gerar sempre na sua vida, o seu tempo de devocional. É não estudar para cumprir uma tarefa, né? Alguns pastores estudam a Bíblia para pregação. A gente tem que estudar a palavra do Senhor para as nossas vidas serem transformadas. A vida de oração também, eu acho que são duas coisas que a gente não pode esquecer nunca. Palavra do Senhor e oração nunca podem faltar na vida do verdadeiro teólogo. Esse é o nosso desejo, isso é o que nós queremos para você, essa é a experiência que Deus possa proporcionar a você. Mais conhecimento, mais experiência com Deus, um grande crescimento, como diz a palavra do Senhor, até que alcancemos a estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e terminamos aqui o nosso programa Projeto Integrador Teologia. Deus abençoe você.